cumprimentar a todos os amigos que estão me ouvindo através desse vídeo, desejando que haja paz na sua vida, principalmente aos nossos colegas de ministério, os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, segunda-feira, dia 19 de março, estamos muito alegres por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que Ele fez neste final de semana, grandes cultos, almas se convertendo, pessoas reconciliando. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres também porque estamos já na semana que antecede a nossa Convenção Nacional. Nossa Convenção Nacional é uma data muito importante, onde nós temos a oportunidade de rever os amigos, de ouvir mensagens novas e também temos a responsabilidade de eleger os membros do Conselho Nacional. E essa viagem é uma viagem que ela é desde o tempo antigo, que as pessoas viajavam para Jerusalém, que as pessoas iam para os congressos, para as convenções. Nós temos o exemplo na primeira aparição pública de Jesus, lá em Jerusalém, com 12 anos de idade, quando após terminar o seminário, a convenção, todos voltaram para a sua cidade e Jesus ficou em Jerusalém. Depois, quando Maria e José encontrou com Jesus, ele disse: "Não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai?" Então, além do evento, além das cerimônias, também havia uma preocupação do Senhor Jesus, mesmo quando criança, de cuidar dos negócios do Pai. Assim somos nós. Estaremos aí na convenção mais uma vez, estaremos lá vendo os amigos, ouvindo a palavra, participando, alguns levando família, outros não, mas estaremos também cuidando dos negócios do nosso Pai, que é a igreja, cuidar da igreja. E cuidar da igreja, de uma igreja tão grande como a nossa, tem que ter cuidado, porque a nossa igreja, se fosse uma empresa, ela seria uma multinacional. Uma multinacional não é dirigida por uma pessoa sem que haja um preparo, sem que haja uma qualificação, porque tem que cuidar dos bens, dos acionistas, dos donos da empresa. Então a nossa igreja seria ou será comparado a uma grande multinacional. E se fosse um barco, então seria um grande navio, não seria um jet ski, que se muda de lugar de uma hora para outra, com facilidade, conforme a vontade daquele que está em cima do jet ski. O navio não, o navio tem que ter um planejamento, os engenheiros, o comandante, e fazer uma avaliação da mudança, o que vai causar, se é seguro, se é melhor, se não é. Assim é a nossa igreja. Nossa igreja é um grande navio. Ninguém chega na nossa igreja mudando de uma hora para outra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar para um lado, vou mudar para o outro. Não é bem assim. Existe uma grande estrutura, existem um quadro de pastores muito grande, existem trabalhos que já estão implantados, que já estão funcionando, que estão dando certo. Então, diante dos nossos candidatos aos cargos, e principalmente ao cargo de presidente do conselho, não tenho nada contra nenhum dos candidatos. São nossos irmãos, são as pessoas que confessam a mesma fé, mas nós, pastores, é que precisamos pensar muito bem. Não podemos ser iludidos por um excesso de proposta, não podemos ser iludidos por coisas, por exemplo, assim: se eu ganhar a eleição, nós iremos levantar a bandeira do Evangelho Quadrangular nos 4 cantos do país, sul, norte, leste, oeste. Bom, iremos levantar a bandeira? Não, a bandeira já está levantada. Eu estou aqui no Pernambuco há 19 anos
e não fazemos outra coisa a não ser levantar a bandeira do Evangelho, todos os dias. A bandeira do Evangelho quadrangular está levantada no Nordeste, no Norte, no Sul, já está levantada. Não há. Agora, se alguém falar, vamos levantar a bandeira quadrangular lá no Paquistão, lá, aí vai surgir algo novo. Mas no Brasil, a bandeira já está levantada, a igreja está crescendo. Estou apenas usando uma comparação, que existem algumas propostas que elas são espuma, elas não têm, palha. Já tem o trigo plantado, o trigo já está germinando. Então o presidente, ele vai ter que entrar no que já está funcionando e muito bem, está crescendo, porque a minha palavra, ela tem um objetivo, levar os colegas a raciocinar, a pensar comigo. Deus já está nos abençoando, vai continuar abençoando a igreja quadrangular, que é uma igreja de Deus. Então como é que eu faço, pastor? Você que está aí no seu estado, você que está na sua cidade, pense comigo. Se você fosse o prefeito da sua cidade, não seria bom que você estivesse do lado do governador? Se você fosse o governador, não seria bom que você estivesse do lado do presidente da República? O povo não seria mais beneficiado através de um prefeito que tem o apoio do governador? O povo não seria mais beneficiado se tivesse o apoio, estivesse num estado que o governador tivesse o apoio do presidente da República? Por exemplo, aqui no Pernambuco, o estado evoluiu muito, porque o governador, o presidente e os prefeitos trabalharam em prol do nosso estado. Assim a nossa igreja. Você está aí no seu estado, um conselho, quem o seu presidente está apoiando? O seu presidente estadual, aquele que te conhece, aquele que está próximo de você, aquele que é a sua liderança no estado, qual é? Quem ele está apoiando? Siga ele, concorde com ele, não trabalhe na contramão, una-se com o líder do seu estado para apoiar o candidato que ele está apoiando para administrar a nossa igreja a nível nacional. Se você fizer isso, você vai estar unindo na fé, não vai estar batendo de frente com o seu líder, não vai estar causando desconforto, dissensões aí no seu estado, na sua região. Por exemplo, aqui no Pernambuco, nós estamos mais de 90% apoiando o pastor Mário de Oliveira. Não temos nada contra os outros irmãos, mas é questão de momento, de benefício da obra do Senhor Deus. Há mais uns 3 ou 4 que não estão apoiando. Esses 3 ou 4 sempre foram do contra. Se a gente estivesse apoiando o outro, ele seria contra. São pessoas do contra, pessoas que a gente sempre está ajudando, pessoas que estão sempre com alguns problemas. Então são pessoas do contra. Não seja você uma pessoa do contra. Vamos continuar fazendo aquilo que está dando certo. Deus está abençoando a nossa igreja. Capítulo 6, versículo 45. Logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar para diante e para outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus obrigou todos os seus discípulos a subir no barco. Enquanto Jesus foi despedir a multidão, ele foi fazer papel de diácono, ele foi fazer papel de obreiro, ele foi fazer papel de recepcionista, e ele obrigou os seus discípulos, a sua equipe de trabalho, a entrar no barco. E diz assim: e tendo despedido a multidão, foi para o monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que fadigava a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles viram
andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus estava no monte orando e ele viu que havia uma tempestade e ele foi andando quase 6 quilômetros por cima das águas até onde estavam os seus discípulos. E os discípulos ficaram assustados e começaram a dar grandes gritos. O que é grandes gritos? Uma gritaria. Ficaram apavorados. Estava cansado, fadigado, com fome, com frio. E agora um fantasma andando sobre as águas. Começaram a dar grandes gritos. E Jesus disse assim: não tenhais medo, sou eu, não temais. E entrou no barco com eles. E quando diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Bom, eles estavam com medo, muito medo, do vento, da tempestade e do fantasma. Mas era Jesus. E Jesus entrou no barco. E aí houve calma. E eles estavam com medo ainda, assustados. Mas ficaram maravilhados, alegres, felizes, contentes por ter Jesus no barco. Por que aconteceu isso? Eis aqui o versículo chave. Pois não tinha compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Bom, sabe por que Jesus mandou eles entrar no barco? Sabe por que Jesus forçou eles a entrar no barco? Porque Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão e colocou eles para servir a multidão. E eles começaram então a trabalhar, servindo a multidão, levando peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão. E aqueles pedaços dos 5 pães e os 2 peixinhos, quanto mais eles tiravam da bolsa, da sacola, mais aumentavam. Enchia cesto e mais cestos, como foi a viúva com o profeta Eliseu. Aquela viúva que tinha o azeite da botija, e quanto mais ela colocava, mais produzia o azeite. E agora estava acontecendo um grande milagre diante dos olhos deles, mas eles não se alegravam, eles resmungavam. Eles queriam mandar a multidão embora, eles queriam despedir a multidão. Mestre, despede a multidão para que eles consigam comida. Jesus disse: o que vocês têm? Eles disseram: 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada. Mande o povo se assentar. E eles começaram a trabalhar, revoltado com o trabalho, e não via a maravilha que estava acontecendo diante dos olhos deles. E Jesus observando o milagre acontecendo, mas eles, diz o texto aqui, eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação. Quando terminaram de servir, Jesus mandou colher os pedaços, e tinha ali os cestos cheios que sobraram, e eles não deram glória, eles não se alegravam. Aí Jesus pegou todo mundo e falou: ei, entre no barco, vão embora, vão lá para Betsaida, entre no barco. Não, mestre, eu vou ficar para te ajudar. Entre no barco, vão para o outro lado. Jesus ficou sozinho para despedir a multidão. Versículo 45: e logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar para o outro lado, e ele ficou só para despedir a multidão. Após despedir a multidão, subiu ao monte para orar. E aí houve uma tempestade. Jesus desceu do monte, socorreu os discípulos, aí eles se alegraram. Eles se alegraram do livramento, porque eles estavam apavorados. Diz assim o texto que: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Agora eles estavam alegres, dando glória, estavam se abraçando, estavam felizes, porque o milagre foi com eles. Mas eles passaram pela tempestade, porque não viram o milagre da multiplicação. Olha, vamos valorizar o que Deus está fazendo em nosso ministério. Vamos valorizar o que Deus está fazendo.
Não vamos esperar as tempestades para nos alegrarmos. Vamos nos alegrar porque estamos em paz. Vamos nos alegrar porque estamos prosperando. A igreja do Senhor está prosperando. Obras estão se abrindo. Terrenos estão sendo comprados. Famílias e pastores estão sendo abençoadas. Eu digo exemplo pela minha e pelos dos pastores aqui do nosso estado. Acabamos de viver um ano que nós denominamos vivendo as maravilhas de Deus. Deus está multiplicando o pão, Deus está prosperando a sua obra através do nosso ministério, do meu, do seu, da sua família e dos teus filhos. Então vamos ser gratos, não vamos deixar de compreender o milagre da multiplicação. Será que você vai esperar andar a tempestade, remar contra os ventos, ser liberto, ser socorrido, para depois ficar maravilhado? Uma das coisas que nós aprendemos, até com o nosso presidente, o pastor Mário de Oliveira, é sobre gratidão. Vamos ter gratidão para com o nosso Deus. Não vamos ser ingratos para com o nosso Senhor. Vamos continuar fazendo a obra, olhar em volta o que Deus está fazendo. Você está esperando mudar e mudar e mudar o quê? Quer entrar no alto mar? Quer enfrentar vendavais? Quer enfrentar tempestade para depois ser socorrido, para que o seu coração se alegre? Alegrai-vos pela multiplicação dos pães, porque os discípulos não se alegraram, resmungaram, porque eles tinham que carregar a cesta, eles tinham que servir as pessoas, eles tinham que levar e buscar, ainda teve que recolher os pedaços. Jesus obrigou eles a entrar no barco. Queridos, você que está aí, veja quem é que o seu pastor, o seu presidente está apoiando no seu estado. Mantenha a unidade com a sua liderança e vamos para a nossa convenção, e será uma convenção de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fique na paz.